Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuação aos nossos estudos sobre finais, mas vamos ver hoje exemplos práticos do uso de oposição distante, oposição diagonal e regra das casas críticas. Claro que já vimos um exemplo prático de casas críticas quando vamos estudar rei peão contra rei. Vimos oposição simples, mais regra das casas críticas. Vamos ver agora a oposição distante a pedido de alguns inscritos e a diagonal na prática aliada às casas críticas. Este exemplo vai trazer justamente oposição distante, vai trazer oposição diagonal e uso de casas críticas para a vitória das brancas que possuem um peão a mais. Então temos aqui as brancas com rei D1, um peão em C3 e as pretas com seu rei em F8. Um jogador sem preparo teórico pode executar lances inadequados nesta posição e permitir que o jogador de pretas possa empatar o jogo. Então aqui precisamos encontrar o lance adequado. Vou dar exemplo de um lance que parece natural e vencedor que leva a partida ao empate. Exemplo, se as brancas tentam rei D2 nesta posição, as pretas conseguem empatar utilizando a oposição distante. Vamos ver como. Rei E7, se rei D3, observem o seguinte lance. Rei D7 com empate garantido para as pretas. Princípio que vocês precisam lembrar da oposição distante ou da oposição no geral. Para que exista oposição, é necessário existir um número ímpar de casas separando os reis. Neste caso aqui, após rei D7 das pretas, teremos 3 casas no tabuleiro separando os reis, logo teremos uma oposição a favor das pretas. Temos as casas D6, D5 e D4. E agora, para vocês observarem que é exata a situação, se as brancas tentam rei D4, teremos rei D6, com oposição do jogador das pretas. E se as brancas tentam rei C4, mais uma vez oposição com rei C6. E como vocês aprenderam nestes finais de rei peão contra rei, quem ganha oposição ou vence o jogo ou empata. O método também vocês aprenderam. Se não lembram, chequem o nosso vídeo anterior. Então vamos voltar. Aqui teremos este empate. Após rei D7, se também é tentado pelas brancas rei C4, teremos como resposta rei C6, mais uma vez com posição das pretas e empate. Então observem que o natural rei D2 leva a partida ao empate. Aqui o lance vencedor de rei e adequado é o movimento rei C2. Um pouco estranho, né? Rei C2 ser o lance vencedor, mas tem uma relação muito grande com as casas críticas do peão. Primeiro vamos relembrar também casas críticas do peão. Se vocês não lembram, voltem a estudar o vídeo que possui este conteúdo. Então, observe, temos o peão na casa C3. Vamos relembrar onde estão essas casas críticas. Vamos desconsiderar a primeira horizontal à frente dele e vamos considerar a seguinte. Então, as casas são 3, como vocês aprenderam, serão as casas B5, C5 e D5. Lembrando que peões de torres, eles não possuem casas críticas, porque justamente é necessário ter 3 casas, eles possuem apenas 2, por isso são os peões mais fracos nos finais de reis e peões. Então, as casas são B5, C5 e D5. Para vencer, o jogador das brancas precisa alcançar a casa crítica mais distante do rei adversário. Então, se vocês parem e pensam um pouquinho, rei D2 na tentativa de chegar a D5 ajuda as pretas, porque é a casa mais próxima, crítica mais próxima do rei que está em F8. Mas agora, com rei C2, vamos para B5. Se as pretas tentam, por exemplo, rei E7, teremos rei B3. E se agora rei C5 tentando alcançar C6, temos que encontrar o lance correto do rei branco. E aí vamos utilizar a oposição diagonal. Aqui, se as brancas tentam, por exemplo, rei C4, vocês já sabem que a resposta rei C6 levará a partida ao empate. Mas aqui as brancas simplesmente respondem com rei B4 e teremos a oposição diagonal entre reis com uma casa separando a oposição simples. Se agora rei C6 das pretas, teremos rei C4 das brancas. E como vocês aprenderam, como as brancas ganharam a oposição, para vencer a partida, elas não precisam controlar as 3 casas críticas, basta controlar apenas uma para vencer o jogo. Exemplo, se por exemplo nesta posição as pretas escolhem rei D6, vamos dominar a casa B5 e vamos provavelmente vencer a partida e vocês já sabem como. Se o rei de C6 vai a B6, teremos rei D5 como resposta, também vencendo
pelo controle da casa D5 e vocês mais uma vez sabem como vencer. Se não lembram, revejam os nossos vídeos. Então, já descobriram e já entenderam que no único exemplo nós podemos estudar as 3 possibilidades que citei no início do vídeo. Vamos agora a mais um exemplo de oposição distante, que talvez possa estar confuso para alguns de vocês. Esta posição clássica aqui. As pretas jogam e empatam. Vamos relembrar o princípio de oposição distante ou oposição no geral. Precisamos ter, pelo menos, o quê? Casas ímpares separando os reis. Neste caso, as pretas empatam o jogo com o lance rei na casa C8. E observem que ele deixa 3 casas entre ele e o rei do adversário. Logo, temos o empate garantido. Vamos descobrir se isso é real. Se as brancas tentam na posição rei C5, temos a oposição com rei C7 das pretas, mantendo o número de casas ímpares, ou seja, uma casa, oposição simples entre os reis. Se as brancas tentam no lugar de rei C5, rei B5, as pretas jogarão rei B7 também, mantendo a oposição simples. E se as brancas decidem responder com B5 nesta posição, simplesmente posso jogar rei B7, controlando a coluna do peão e a casa de promoção também. Não só rei B7 é uma possibilidade, e se o adversário responder com rei C5, rei C7 se opondo. Não somente rei B7, mas também rei C7. E se rei C5 por parte do adversário, teremos rei B7 com empate também garantido. É claro, precisamos lembrar como empatar nesta posição. Então vocês tiveram mais um exemplo com oposição distante. E vamos finalizar com mais um exemplo de oposição diagonal. Observem esta posição. Se as brancas não executam o movimento adequado, a partida vai terminar com um empate. Aqui devemos encontrar o lance correto de rei. O lance aqui é a oposição diagonal com o rei na casa B6. Observem que nosso adversário tem como opção melhor dentro dessa situação rei C8, e após esse C8 teremos C7, e se rei D7, rei B7, seguido de coroação de dama e vitória para as brancas. Vamos lá fazer o teste com outros movimentos, para vocês perceberem que só existia um. Por exemplo, se as brancas tentassem nesta posição rei A6 para tentar chegar à casa B7, as pretas empatariam facilmente com rei C7. E se rei B5, agora mantemos o nosso rei na casa de promoção do peão, mantemos o rei na coluna do peão. Então jogaremos aqui rei C8. E se rei B6, rei B8, e se C7, rei C8, e teremos empate, pois o adversário precisa manter a defesa do peão, teremos empate por afogamento. Se fosse tentado aqui nesta posição também, no lugar do rei B6 vencedor, rei B5, a resposta seria, mais uma vez aqui, rei C7 como possibilidade. Observem que, após rei C7, nosso adversário teria que jogar rei C5, e após rei C8, e ele tentasse, por exemplo, rei B6, teríamos oposição com rei B8, e se C7, rei C8, e mais uma vez ele precisa defender o peão com rei C6, teremos o empate por afogamento. Espero que vocês, com estes exemplos, tenham finalmente entendido o básico sobre oposição simples, oposição diagonal e oposição distante e regra das casas críticas, ou em muitos livros, muitos autores dizem, regra das casas-chaves de um peão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero contar com a presença de vocês nos próximos. Deixem os seus likes se assim desejarem e seus comentários também, que responderei a todos. Até o próximo vídeo.